Pronto. Vocês estão vendo nós dois aí? Agora sim. Rapaz, meu irmão, tá conseguindo me ver? Rapaz. Tô conseguindo lhe ver agora. Agora sim. É, mas eu não tô conseguindo te ver, não. Tô conseguindo ver nós dois aqui. Eu acho que todo mundo tá vendo também. É, não sei por que que eu não tô conseguindo te visualizar aqui. Não aparece pra mim as duas telas, sabe? Não? Pois tá aparecendo aqui pra mim. Pois é. Ó, estão vendo nós dois. O importante é o pessoal ver nós dois, né? Tranquilo, tranquilo. Não tô conseguindo te ver, mas amém. Deus abençoe. Amém. E aí, irmão, vamos explicar aqui pro pessoal, né? Que a gente vai fazer aqui um bate-papo, uma questão bem discutida e mal interpretada, né? Só que antes, é que é justamente o tema sobre lei e graça. Só que antes nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir que você faça essa oração inicial. Amém, então. Senhor eterno Pai, nós chegamos em tua presença em nome de Meu Jesus, Deus. te dando graças por esse momento ao qual nós iremos falar da tua santa palavra. E te pedimos, Senhor amado, que o teu Espírito esteja agindo através das nossas bocas. Que o teu Espírito Santo venha poder trazer a palavra viva e eficaz, como está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque se a tua palavra não tiver vida dentro de mim, não tem como eu frutificar e o teu reino avançar. E que toda pessoa que esteja nessa live, que esteja assistindo, que venha a ser edificada o seu espírito, a sua alma e o seu corpo em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz esteja com todos. O pessoal Amém. aí, se quiser ir compartilhando aí o link, né? Para mais pessoas chegar a ver e assistir ao vivo aqui no Instagram. E aí, irmão, vamos lá começar com o nosso bate-papo sobre lei e graça, que é um tema bem complexo. É simples, é fácil, mas para você explicar é um pouquinho complexo na minha visão. Não é tão fácil assim para você explicar, não é isso? Sim, sim, com certeza. O que 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 a primeira. acontece? Pode falar, irmão. Pode falar, Pronto. desculpa. Porque o que é que acontece? O que é que a gente tem que entender, primeiramente? A gente tem que entender que a Bíblia não é um livro novo. A Bíblia não é um livro novo. Ela é um livro que já tem 2000 anos, né? Digamos assim. E mais de 2000 anos, que 2000 anos tem o Novo Testamento, que se você for olhar de novo, não tem nada. Para mim, o Novo Testamento, ele é uma explicação do Antigo Testamento. Sim, sim. É uma explicação do Antigo Testamento, como se fosse, no hebraico fala-se midrash. Ele é uma explicação do Antigo Testamento. Então, não é que você esteja excluindo um, porque quando você fala Antigo Testamento e Novo Testamento, dá um entender que o Antigo foi ultrapassado. E não é isso que a gente entende, certo? Pelo menos eu, da minha parte, eu não entendo. Eu acredito que você também entenda da mesma forma. Sim, Onde eu me congrego, nós estamos estudando justamente a restauração, que a restauração fala sobre você estudar da forma que Yeshua estudava, da forma que Jesus estudava. Como era que ele ensinava a Bíblia? Entendeu? Então, o primeiro tópico, né, que nós colocamos aqui, que foi algumas perguntas, que vocês também podem fazer aí ao vivo, que é o que é lei? Qual o significado de lei? Entendeu? Se você for ver a lei em si, ela é um conjunto de normas
que regem uma determinada situação, entendeu? Porque nós temos não só as leis, as nossas leis morais, são as leis físicas, leis naturais, leis jurídicas, mas aqui nós vamos ver o que interessa, que é a lei de Deus, certo? Sim. Bom, o que eu vejo como lei? Lei, a gente sabe que vem da palavra hebraica Torá. Isso. E Torá significa instrução. O grande problema é que as pessoas pegam, as pessoas que não têm entendimento a respeito do que seria a palavra lei, e dizem que nós vivemos somente na graça. Não, nós não vivemos somente na graça. A graça e a lei são duas coisas que se complementam. Porque se existe graça sem lei, então eu posso pecar à vontade. Porque Exatamente. a transgressão da lei é o pecado. E o pecado gera a morte. Então, a graça veio para me salvar dessa morte eterna. Então, o que acontece? Eu tenho que entender o que é a palavra lei. Lei, as pessoas pensam já lá nos rituais, nos sacrifícios, do Pentateuco, da Torá. As pessoas acreditam nisso, as pessoas começam a olhar para isso. Mas não, isso daí é outra parte que a gente vai abordar aqui. Porém, a palavra lei, ela tem um significado, como eu já falei, Torá, que quer dizer instrução. E ao meu ver, lendo a Bíblia, por mais que lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim, por mais que não esteja escrita a palavra Torá, mas aquilo que Deus faz é algo que sai da boca dele, que ele dá para Adão. Então, na minha visão, ao ler a Bíblia, a lei, a instrução, a Torá, ela já começa no Éden, quando Deus fala: Adão, tu vai seguir o que eu te falar aqui, tu vai ter domínio sobre os peixes, sobre as aves, tu vai ter domínio sobre isso, tu vai fazer tudo. Isso já é a lei, isso já é instrução. E lei aqui, para quem está entrando agora, a palavra lei do hebraico quer dizer Torá, quer dizer instrução. Então, desde Adão, já existia a lei, a instrução. Porém, existia também a graça já. Exatamente. Aquela questão, quando Deus, aí tem várias visões que falam que ali Deus, quando Deus cobriu ele com pele, tem gente que diz que é uma pele diferente, tem gente que diz que Adão não tinha pele normal, mas não é essa a questão. A questão é que Deus protegeu Adão. E o que é a graça? A graça é algo que nos complementa em relação à lei. Isso a gente pode continuar o assunto, mas nós vamos continuar explicando sobre isso. Só que o grande problema é as pessoas ter uma ignorância é falta de conhecimento a respeito do que é lei. Lei não é simplesmente sacrifícios e rituais. Lei, Jesus Cristo, o Sermão da Montanha. Jesus Cristo cita inúmeras vezes a lei, a Torá, coisas que estão na Torá. No livro de Tiago é citado inúmeras vezes a lei. Se ler o livro de Tiago, é o livro que mais fala sobre a lei. E aí, ao decorrer do vídeo, a gente vai colocando o que é aspecto temporal da lei. Tem coisas que foi temporal, tem coisas que foi um significado que hoje em dia seria plenamente, porque antigamente o significado de circuncisão, Deus colocou como simbolismo a circuncisão no prepúcio do homem. Nesse caso seria uma marca. Seria uma marca para o povo dele. Entendeu? Isso, exatamente. E ao mesmo tempo eu não estou dizendo que por ser uma marca para o povo dele, nós não somos povo de Deus também. Entendeu? Até porque nós, por intermédio de Jesus Cristo, nós fomos enxertados na oliveira. Paulo mesmo fala isso. Nós somos enxertados na oliveira, que é Cristo. Entendeu? Ele é a raiz. Isso, Romanos 11 fala sobre isso. Mais adiante eu vou abrir o texto de Romanos 11, que é muito importante. É denso demais a gente ler Romanos 11. É muito importante. E o que seria a graça e a lei junto? A graça é quando Cristo me livra da lei do pecado e da morte e eu passo para a vida, ao qual o Espírito Santo começa a morar na minha vida e o Espírito Santo começa a me dar graça para mim praticar a lei. Exatamente. Entende? Eu não pratico a lei para ser salvo, porque aí a graça seria em vão.
porque aí seria pelas minhas obras simplesmente. Aí tem essa questão que eu gosto muito de abordar, porque tem os dois extremos. Tem o extremo de que eu preciso seguir a lei, concordo, está na Bíblia, nós precisamos seguir a lei, os mandamentos e a questão moral que a gente vai abordando no vídeo, porém, sim, existe esse polo, esse extremo, de que eu preciso obedecer a lei, preciso obedecer a lei, preciso obedecer a lei. O exterior do prato e do copo é limpo, é bonito. Eu ando bem arrumado, engomado, eu me visto bonitinho, eu não fumo, eu não bebo, eu não isso, não aquilo. Então, os aspectos que Jesus mais criticava os fariseus, que Jesus mais criticava é que vocês, fariseus, vocês só limpam o exterior, mas o interior de vocês é cheio de morte, vocês parecem ser contaminados. Então, o que acontece? Eu até comentei com o irmão, no início, quando eu voltei para minha caminhada com Jesus, eu me gloriava as coisas exteriores que Jesus me transformou, sobre as coisas que eu tinha, que eu praticava, exteriores. Só que Jesus me confrontou dentro do meu coração, mas Otávio, dentro de ti tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para ser transformada. Então, existe esse polo do extremo do legalismo, que é eu preciso fazer obras, e eu sou bom, eu sou justo, Deus, que nem aquele o fariseu publicano, Deus, eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, e tinha lá o publicano dizendo, Deus, tenha misericórdia de mim. O evangelho é lindo, é maravilhoso. E aí o que acontece? Tem o outro extremo, eu vivo na graça. Então, como eu vivo na graça, nenhuma condenação. Fazer o que eu quiser. Isso. Romanos 8:1 vai dizer o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok, mas tem uma vírgula. Para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que o Espírito nos dá capacidade para seguir? A lei, os mandamentos, obedecer a Deus. Para te ser abençoado, tu não precisa dar dinheiro, tu precisa obedecer. Obedecer. Exatamente. Seria até um outro tema, né? Mas um outro tema que não convém agora, que é justamente em relação ao dízimo, que é um negócio que é imposto às pessoas com muita... Se você não der o dízimo, você não vai ser salvo, você está roubando Deus, sendo que o princípio de tudo mesmo é a vida. Cristo deu a vida. E aí está o princípio da graça. Tá me ouvindo, irmão? Porque o teu áudio parou aqui. O meu áudio parou? Pronto, voltou. Tá ao normal. Tava dando um probleminha aí, ó. Não sei se eu não tenho os fones de ouvido, não sei, um probleminha de parecer de conexão. O irmão pode continuar falando o que o senhor estava dizendo aí, que eu não... Pronto. Como Deus Pronto, o que eu estava falando em relação... Sobre o dízimo. Certo? Exatamente, sobre o dízimo, que seria até um outro tema, entendeu? Porque as pessoas não entendem a importância, quando você junta a lei e a graça, colocam a lei, buscam a lei só com benefício para si, só para benefício, só para legalismo, como você falou, só para legalismos, quando o interior não está limpo. O interior, ele está sujo, por dentro. Aí todas as pessoas falam, Deus sabe do meu coração, Deus conhece o meu interior. A graça, aí colocam até as palavras de Paulo, a graça de Deus me basta. Sim, se a graça de Deus te basta, mas a graça e a lei, que tem um entendimento errado, são totalmente diferentes. A graça é a misericórdia de Deus para com a nossa vida, porque se nós não tivéssemos a graça, se Adão e Eva não tivessem a graça de Deus lá no princípio, a humanidade teria continuado. Se não existisse misericórdia, se não existisse a lei, entendeu? Então, eu acho que o que está faltando para a gente é justamente esse entendimento, esse quebrantamento de coração que Davi tinha,
quando ele orava ao Eterno, quando ele suplicava, ele pedia misericórdia ao Eterno, porque ele errou, porque aquele que pecou bastante foi Davi. Entre nós aqui, ele quebrou vários dos mandamentos. Mas só que a diferença é que ele se arrependeu. Ele confessava isso. É onde entra a graça de Deus. A gente confessar o nosso erro. Entendeu? Nós confessarmos o nosso erro. Nos reconhecer e fazer techuvá, que é nos arrepender. Entendeu? Retorno. Voltar ao princípio. Voltar aos caminhos do Senhor. Assim como você fez, que você se afastou. Eu só tenho, digamos, 5 anos de convertido. Só tenho 5 anos de convertido. Então, você tem muito mais, assim, em vida, testemunhos, né? Do que a minha pessoa, particularmente. Porque, assim, eu passei uma vida todinha no mundo. Então, eu conheci a graça de Deus. Eu conheci pelas minhas ações que eu me lembro do passado, do que eu fiz no passado. E vi a mão de Deus sobre a minha vida. Não só a mão de Deus, mas principalmente a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida na época. Entendeu? Glória a Deus. Então... Reginaldo, eu queria te perguntar, tu tem como salvar a live depois que tu encerrar ela? Sim. E, tipo, dá pra gente baixar o vídeo da live? Dá. Fazer isso? Tá. Dá sim. Aí depois o irmão faz isso para nós. Vai ser bom, que aí a gente pode... eu queria trazer um texto da Bíblia que está lá em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo... Deixa eu ver aqui. No versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Meu irmão, aqui está falando que se a gente olhar todo o contexto do texto, está falando sobre os santos, os vencedores, os salvos. Aí é um grande contexto para falar, mas eu quero me adeter. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé. Então, da onde que a lei foi abolida? Da onde que a lei foi abolida? Então, quem vai estar na eternidade será os santos ao qual guardaram a palavra de Deus e guardaram os mandamentos e a fé em Jesus. Então, a gente vê esse tipo de coisa, né? Eu queria abrir também Gálatas 3:23, que era o que a gente estava falando há pouco agora. Deixa eu abrir aqui Gálatas 3:23. Enquanto tu abre aí, tem aqui Mateus 5:17. Mateus 5:17. Não pensem que vim abolir, né? A Torá e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Isso é muito importante. Jesus, ele disse que não veio abolir, não veio retirar a lei, não veio tirar a lei. Não veio dar legalidade a outro tipo de coisa. Ele veio completar, ele veio cumprir. Ele veio nos dar o exemplo de como fazer. Porque muitos tentaram cumprir, mas ficavam com aquele legalismo, entendeu? Religiosos. Quando eu falo de religião, não é que a religião não seja importante, mas quando eu falo de religião, é justamente sobre os legalismos. Às vezes você se torna um religioso, certo? Você se torna um religioso e você não sente isso, que você tá sendo um religioso, entendeu? Você tem que adorar de espírito em verdade e não adorar de forma mecânica, porque eu vejo muitas pessoas quando oram vão começar e falam de uma forma mecânica, não falam com o coração, não fazem aquela oração quebrantada de coração saindo de dentro, não, mas fazem saindo da mente somente, entendeu? Porque a nossa mente e o nosso coração tem que estar junto. A nossa mente e o nosso coração tem que estar junto, principalmente com o Espírito Santo. Sim. Exatamente. Você citou agora bastante aí Romanos 8:26, porque nós não sabemos orar como convém,
mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Às vezes um choro para Deus, uma sinceridade, que lá em Salmos capítulo 51 vai dizer que Deus se agrada da verdade do íntimo do nosso coração, né? Como eu gravei um vídeo esses dias, os discípulos, quando eles estavam na mesa, Jesus disse, alguém vai me trair, nenhum olhou, vai ser Judas, vai ser Tomé, vai ser esse, vai ser aquele. Não. Sabe o que eles disseram? Senhor, vai ser eu. É eu que vou te trair. Então, o princípio da mesa com Jesus, com Yeshua, é eu olhar para dentro de mim. E isso é ser circuncidado no coração. Isso é que é ser circuncidado dentro do nosso coração. Porque o que Deus quer é que nós tenhamos um coração que agrade a Ele. Tu citou Davi. Algumas pessoas julgam Davi pelo adultério de Batseba. Ok, Davi adulterou, só que, cara, ele pecou. Ele não vivia uma vida de prática de pecado, tu entende? Ele pecou. E mesmo assim não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Se a gente ler o livro de Salmos, a gente vai ver realmente o quanto ele se arrependeu. O quanto ele se arrependeu de coração. Então, é isso que eu estou te dizendo, é isso que a graça nos constrange. Às vezes eu olho, o irmão lá adultera. Era o que os fariseus faziam, o exterior, o visível. Fulano, Beltrano adultera. Mas Jesus Cristo, outra coisa que eu queria trazer, Jesus Cristo ampliou o peso de algumas coisas da lei, porque, claro, agora nos é dado o Espírito Santo e nós conseguimos praticar. Jesus disse, se tu só olhar para uma mulher com teu coração, com a tua mente, com uma intenção impura no teu coração, tu já adulterou com ela. Isso é o interior do prato e do copo. É isso que eu tenho que olhar dentro de mim, entende? Então, a questão que eu estava falando naquela hora, dos dois extremos, o extremo do legalismo que eu te falei, mas também tem um extremo do tudo posso, da graça, entende? Bom, Jesus me perdoa, porque vamos abrir 1 João, capítulo 1, versículo 9, se não me falha a memória. João, capítulo 16. 1. Oi? Não é o 16, não? Não, é 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 1 João. 3. Isso. Vai dizer, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se a gente disser que não tem pecado, a gente engana nós mesmos. Exatamente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Lembra quando Davi fala, me purifica com o hisopo? O que era o hisopo? O sangue que era aspergido diante da presença de Deus. Então, Jesus Cristo ele vem para nos trazer o sangue dele para nos purificar do pecado. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos-nos mentirosos e a palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Mas, se a gente olhar no capítulo, isso está falando que se a gente pecar, a gente tem que admitir que a gente peca, ele nos perdoa e nos cobre. Porém, o problema é eu viver na prática do pecado. A prática do pecado já é diferente. Quando tu pratica conscientemente e não te arrepende. Quando tu pratica aquilo ali, cara, eu minto, mas é só uma mentirinha. Daqui a pouco eu minto de novo, é só uma mentirinha. Deus me perdoa, porque em 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, vai dizer que Jesus me perdoa. Tu entende? Só que Deus sabe da intenção do meu coração. Deus conhece a intenção do meu coração. E isso que é viver sem lei. É isso que é viver sem lei, não tem entendimento da palavra de Deus como um todo. Se eu ler somente o Novo Testamento, ou a Brit Hadashah, a Aliança Renovada, a Nova Aliança, a gente vai entender esse tipo de porcaria que é pregado. A hipergraça, um dia a gente pode marcar um tema sobre salvação. Hoje em dia está em alta, calvinismo, arminianismo, cristão perde a salvação, não perde a salvação. É um ótimo, eu amo esse tema, sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por esse tema. Cara, eles pregam que, cara, uma vez salvo, sempre salvo. E, meu irmão, quase em João 1, 8 ao 10, tu pode pecar porque ele te perdoa. A palavra me garante. Ok, a palavra me garante. Mas, agora se o senhor quiser falar alguma coisa, que eu vou procurar o texto aqui, que eu não me lembro de cabeça agora, aqui, em 1 João, que vai falar sobre a prática do pecado.
Fala aqui sobre a prática Pronto, também. pronto. Aqui, Só, 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo. E não venha me dizer, algumas pessoas, mas essa carta não é escrita para cristão. Ele está falando para cristão. Isso aqui é uma carta aos cristãos. exatamente. E ele está falando para os cristãos. Quem pratica do pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o início. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. É lógico que quando a gente nasce novamente, cara, eu ainda vou ter algumas dificuldades com alguns pecados, algumas fraquezas, é lógico que eu vou ter. Porém, se eu estiver lutando, se eu estiver entregando, se eu estiver em consagração a Deus para mortificar as obras da carne, está lá em Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, aí sim, tu é nascido de novo. Tu vence o pecado por quê? Porque tu recebeu a graça. Então essa graça te capacita para cumprir a lei de Deus. Entende? Exatamente. Deixar um pouco pro irmão aí, desculpa. Pronto. Como diz lá, ó, presta atenção aqui, o que é que diz aqui no livro de João 1,17, esse texto. Porque a lei foi dada por Moisés, certo? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tem algumas interpretações que até falam assim, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, ou o amor e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso aí, muitos interpretam, é um texto simples, mas muitos interpretam que essa declaração parece sugerir que a divina graça e verdade não existia antes da chegada de Deus, de Jesus. E que Deus reverte esses dois dons nos dias reteve esses dois dons no dia de Moisés, entendeu? Sim. Sendo que, como nós falamos lá no começo, a graça está desde o princípio. Desde quando Adão e Eva pecaram a primeira vez, ali já abundou a graça. Porque quando Deus falou, se vocês comerem, vocês morrerão, certo? A forma como Deus falou morrerão, eles morreram, mas eles morreram para o mundo espiritual, entendeu? Eles morreram para o mundo espiritual, então, ou seja, a glória que havia neles não existiu mais. Ou seja, a serpente, que no hebraico é Nahash, a serpente, ela enganou, entendeu? Um homem que era para obedecer, certo? Ele não obedeceu. Ao contrário, ele desobedeceu. Então ele pecou. Tinha dois ali. Poxa, nenhum dos dois iria obedecer? Nenhum dos dois iria obedecer a Deus? Eva estava conversando com a serpente, mas Adão estava ali do lado dela, entendeu? Ele poderia muito bem intervir. Não, tá errado. Deus mandou que não comesse do fruto. Então por que eu vou comer? Só porque você está falando? Você é mais que Deus? Então, os homens, hoje em dia, não estou falando em relação a somente homem, mas as pessoas, no geral, devem ter esse entendimento e que justamente, como Paulo fala, no exortar uns aos outros, entendeu? Nós devemos exortar uns aos outros, não permitir que o pecado venha e ajudar, que isso faz parte da misericórdia de Deus. Quando nós ajudamos, quando nós exortamos, às vezes as pessoas ficam até com raiva da gente. Ah, tu quer ser santo? Não, de forma alguma. O único perfeito que cumpriu, veio aqui, cumpriu, foi Yeshua, foi Jesus, entendeu? Então, é muito difícil você ver que a lei foi abolida. Porque você acha que roubar é legal? Você acha que não só roubar, mas roubar, matar, fazer qualquer tipo de ilicitude, qualquer tipo de coisa ilícita é legal? Não, não é legal. Então, qual é o oposto de lei? O oposto de lei é o que é ilegal, é o que não se pode fazer, entendeu? Nós temos as leis de Deus e a lei dos homens. Nós temos que obedecer à lei dos homens. Agora, a partir do momento que a lei dos homens
fere a lei de Deus, é a única parte que a gente vai contra a lei dos homens, certo? Nós temos que ter cuidado justamente com essa palavra. Nós temos que ter cuidado com essa palavra, porque você vai ferir a lei dos homens só porque está ferindo a lei do teu Deus. A lei de Deus, se você for pro direito, certo? Se você for pro direito, o que está na Torá, o que está lá no princípio, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, está no direito, certo? Só que muita coisa foi adicionada e foi articulada de uma forma que algumas coisas se tornaram lícitas. Algumas coisas hoje em dia se tornaram lícitas, assim como foi nos dias lá de Sodoma e Gomorra. Lá eles tinham uma lei, eles tinham uma regra, entendeu? A regra que para nós não serve, é uma regra que é ilegal, entendeu? Quando chegaram lá os anjos de Sodoma e em Sodoma e Gomorra para verificar lá, eles chegaram lá como sentinelas, como vigilantes, para ver o que era que estava acontecendo. Eles iam executar o juízo. O que foi que aconteceu? Eles pegaram e chegaram para Ló e disseram, bora, manda esses 2 para cá que a gente quer conhecer eles. Ou seja, eles queriam já pegar os seres divinos e fazer o que não é certo. Aí o que foi que aconteceu? Veio a justiça de Deus sobre aquele lugar. Deus prometeu a Noé que não acabaria com o mundo mais. Entendeu? Deus prometeu a Noé isso. Mas só que aquela cidade, o clamor estava tão grande, a maldade, a promiscuidade estava tão grande que aquela cidade precisou ser destruída. Aquela cidade precisou ser destruída. Ou seja, não foi o mundo todo, mas o mundo está caminhando hoje para isso. Está caminhando para as coisas contrárias à lei. E aí vem uma pergunta também, que eu me pergunto até hoje. Até onde vai a misericórdia e a graça de Deus? Porque eu vejo tantos exemplos, até mesmo a minha vida, entendeu? O que eu fiz no passado, meu Deus, como Deus foi misericordioso comigo. E com muitas pessoas que praticam a maldade, que estão vivos aí praticando mal, fazendo rituais horríveis, sacrificando... A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Exatamente. É aí onde nós queremos chegar. A misericórdia de Deus é o motivo. Jesus veio para isso, para nos salvar. Que é o significado de Yeshua é Deus é a minha salvação. Ou seja, nós sabemos que somente Ele é a nossa salvação. Só um adendo para complementar o que tu falou, que eu acho legal, tu falou aí, Yeshua. A mesma coisa é para Josué, não é? Josué tem o mesmo, só que uma transliteração, é a transliteração para o aramaico e o outro é que seria Yeshua e o Josué seria Yehoshua. Yehoshua. Que Yehoshua seria em aramaico, que é o mesmo significado de Yeshua, né? Isso. Exatamente. Várias traduções desse texto que eu li há pouco, de João 1,17, enfatizam exageradamente suposto contraste entre Moisés e Jesus, acrescentando o texto, acrescentando ao texto grego, entendeu? Então, a graça de Deus não é uma coisa que você deve separar da lei, mas a graça de Deus é uma coisa que você deve agregar à lei de Deus. Porque, eu não lembro qual a passagem, mas, se eu não me engano, está em Romanos, onde o pecado aumenta, a graça de Deus abunda. Não sei se você... Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso, exatamente. Pronto. Isso não quer dizer que, então agora que eu vou pecar mesmo, porque a graça de Deus vai abundar. É meio contraditório isso, né? Mas isso quer dizer que, por mais que a pessoa esteja cega, que eu vejo isso como uma cegueira.
É uma cegueira, é uma escama que tem nos seus olhos. Você não consegue ver além, você não consegue ver mais na frente, entendeu? Então, a minha oração para meus familiares, para aqueles até mesmo que estão dentro da congregação, onde eu me congrego, na minha casa, nos familiares da minha esposa, enfim, aos meus arredores, é que as escamas caiam, assim como caíram as escamas dos olhos de Paulo. Que Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor daqueles que seguiam a Jesus Cristo. Ele era um perseguidor. Então, Jesus viu um potencial nele. Por quê? Porque ele era um fariseu, mas porque também ele tinha muita influência. Deus sabe do futuro, Deus sabe do nosso futuro. Deus, ele predestina o nosso futuro. Então, quando a gente teima, muitas vezes a gente sofre com algumas certas enfermidades e nós não entendemos o porquê. Principalmente nós que somos cristãos, que somos tementes a Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu? O Senhor permitiu essa enfermidade para mim? Por que eu estou sofrendo tanto? Aí é a hora que você tem que falar. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado, ter me concedido essa enfermidade, pois o Senhor quer falar alguma coisa. Então, abra os meus olhos para que eu possa entender, se for para ajudar alguém, se for para me corrigir, se for para arrancar aquele podre que está dentro do meu coração, que o Senhor arranque, entendeu? Posso completar? Então, é isso. Pode sim. Rapidinho, só abrir um parênteses no que está falando. As pessoas acham que porque eu sirvo a Deus eu não posso ficar doente. Crente não fica doente. Eu sou filho de Deus, eu não fico doente. Tem um texto de 2 Timóteo 3, não, 1 Timóteo, acho que capítulo 5, versículo 18, que vai dizer, o apóstolo Paulo fala para ele tomar um pouco de vinho, de uva, para o seu estômago por causa das suas frequentes enfermidades. Opa, Timóteo, ele era como se fosse o vice do apóstolo Paulo, assim, era o cara do apóstolo Paulo. Tinha frequentes enfermidades. E aí? Agora eu quero abrir um texto muito importante que isso Jesus Cristo revelou para mim. Por exemplo, eu tenho rinite alérgica e tenho asma. Deixa eu ver aqui, cadê ela? Eu faço uso desse medicamento aqui. Eu faço uso desse medicamento. Vamos abrir João capítulo 9, versículo 1, vai dizer o seguinte: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Aí o irmão está passando por uma dificuldade, o irmão está com uma doença, opa, é pecado. Alguém pecou. Os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus disse: nenhum. Foi Deus que colocou, para Deus manifestar nele as obras dele na vida dele. Lógico que aí tem contextos para falar, que tem, creio, né, estudando a Bíblia, que existe espírito de enfermidade, que precisam ser libertas disso. Sim. Ok. Tem casos ao qual, meu irmão, Deus coloca, não porque Deus usa, mas para nós manifestar a glória de Deus, para a glória dele ser manifestada na nossa vida. E as pessoas, eu acho que nunca leram esse texto. É verdade. Porque esse texto nos revela. Esse texto nos revela que ninguém pecou. Deus colocou para que fosse manifesta as obras dele na vida da gente. E aí? Exatamente. É o espinho na carne. É o espinho na carne, é isso aí. E tem outro exemplo também, quando Jesus ressuscita Lázaro. Porque lá Jesus disse assim, ó, a morte dele não é para o mal. A morte dele é justamente para mostrar o poder de Deus, mostrar que o Filho do Homem tem poder para fazer coisas aqui na Terra também, entendeu? Tem poder para ressuscitar os mortos, entendeu? E Jesus falou que nós iríamos fazer
obras até mesmo muito maiores do que as que ele fez, entendeu? Foi ele próprio que falou, foi ele próprio que deu o exemplo. Então, quando ele fala lá para Marta e Maria, quando ele fala, elas falam para ele, se o Senhor tivesse vindo aqui, ele não teria morrido. Exato. Já estava no 4º dia, ou seja, ele já estava num estágio de putrificar, tava podre já, entendeu? Decomposição. Falando aqui, decomposição, exatamente, ele já estava podre. Ou seja, ele provou o contrário a isso. Não é a morte que manda, mas é ele que manda. Ele tem lá, como tem lá no livro de Daniel, ele tem o seu trono, está sentado à direita de Deus. Até eu falando isso, eu fico imaginando que até são vários temas que existem no nosso meio cristão, nosso meio evangélico, que nós temos que trazer justamente a restauração, que é os ensinamentos, como Jesus, qual é a importância de trazer a restauração? O que é a restauração? A restauração é você trazer a cultura judaica. Isso não quer dizer que nós vamos judaizar, que nós vamos virar judeus. Para a gente ser salvo, vai ter que virar judeu. Não. Mas se a gente não estudar a cultura do povo, como a gente ia saber como Jesus se comportava? Como a gente ia saber como os apóstolos se comportavam lá? Eles não deixaram, nenhum momento, eles eram judeus. Eles não deixaram nenhum momento de cumprir nenhum dos mandamentos, nenhuma das mitzvot, nenhum dos mandamentos que regem na Torá para eles, entendeu? Jesus justamente veio para nos ensinar como cumprir verdadeiramente e não sermos religiosos legalistas. Essa é a minha visão, entendeu? Moisés tem até uma parte importante que Moisés, ele recebeu a Torá no Monte Sinai. Como era que estava lá em Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 20, como era que estava lá? Ele estava no monte, fogo, raios, tremores, entendeu? E o que foi que aconteceu lá em Atos 2? O que foi que aconteceu lá em Atos 2? Línguas repartidas de fogo, trovões, ou seja, a glória de Deus estava se manifestando. Aconteceu lá, como está escrito também no livro de Jeremias, entendeu? A Torá foi entregue no Monte Sinai, e ali em Atos 2, a Torá foi entregue aonde? Nos corações. Foi escrita nos corações. A lei de Deus foi escrita nos nossos corações. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que fazer e o que não fazer. Deus fala lá em Deuteronômio 28, assim, do 1 ao 15, se você obedecer, é bênção. Do 16 em diante, Deuteronômio 28, se você não obedecer, aí, meu amigo, você vai sofrer. Mas tem aquele negócio. Você vai sofrer aqui na terra? Vai. Se você não sofrer aqui na terra e você não se arrepender, o que é que vai acontecer? Onde é que você vai sofrer? Na eternidade. E aí, você quer sofrer aonde? Na eternidade ou aqui na terra pagar os seus pecados? Juntar tesouros nos céus é você fazer o bem aqui, fazer caridade. Fazer caridade. Você dá o dízimo para Deus hoje, o dízimo que Jacó falou lá em Gênesis, o dízimo que Jacó prometeu a Deus, ele subiu como oferta. Ele subiu. O dízimo subiu como fumaça. Ele ofertou a Deus. Entendeu? Esse foi o dízimo de Jacó. Qual o nosso dízimo? É justamente a caridade. Não é só 10%, você tirar 10% do que você ganha. Não, é muito mais. É você se doar. O dízimo não está falando em dinheiro. Nós sabemos que a nossa congregação ela precisa de dinheiro para as necessidades básicas. Pagar água, pagar a luz, entendeu? Tem uma pessoa que faz a limpeza. Tem os irmãos também que se voluntariam a fazer a limpeza, a fazer alguma manutenção.
Isso é o dízimo. Isso é você ofertar a Deus. E não você fazer de uma forma legalista, eu vou barganhar com Deus, eu vou dar o dízimo, porque se eu der o dízimo, Deus é obrigado a me retribuir. Deus não é obrigado a nada, meu amigo. Deus não é obrigado a nada. Ele é soberano. Se Deus quiser, ele faz. Se não quiser, ele é Deus, ele vai continuar sendo Deus. Se ele fizer, se ele nos abençoar, como ele tem me abençoado, ele é Deus. Mas se ele tirar tudo de mim, ele vai continuar sendo Deus. Ele não é aquele menor do que nenhum outro, não. Ele é soberano sobre todas as potestades que existem por aí. Que muitas vezes a gente pega e confunde. Diz que como se estivesse dizendo que a força do demônio é maior do que a força de Deus. Tem medo. Tem medo de fazer as coisas. Não, eu não vou para aquela casa não, porque ali tem um endemoniado. Ah, aí vai entrar um demônio em mim. E o poder de Deus na tua vida? E aí? Irmão, o irmão acabou de falar uma questão muito interessante sobre se Deus fizer, Deus se não fizer, Deus é um ponto importante, porque muitas pessoas acreditam porque se eu estou em Cristo, nova criatura, eu sou nova criatura, então agora nada demais, eu vou ficar doente, eu vou ficar rico, eu não vou ter mais essas despesas, essas coisas para pagar, então as pessoas pensam nesse evangelho triunfalista. Porém, tem um versículo que as pessoas gostam muito de citar, né? Que é Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, vale, eu estou passando uma dificuldade financeira, eu posso todas as coisas que ele me fortalece, então eu não posso passar por isso, está errado. Se a gente ler um versículo antes, a gente vai entender o que é essas coisas. Posso todas as coisas. O que é posso todas as coisas? No versículo 12 de Filipenses, no capítulo 4, vai dizer o seguinte: sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Então, que todas as coisas? Meu irmão, seguinte, exatamente, glória a Deus. O que quer dizer o texto? Meu irmão, tu vai ter momento que tu vai estar batido, mas ele vai te fortalecer, vai te dar graça para te passar por esse momento. Vai ter momento que tu não vai ter em abundância, mas ele vai te dar graça para te permanecer fiel, como foi com Jó. Jó diz no livro, no primeiro capítulo, no segundo capítulo do livro de Jó, vai dizer que Jó é um homem reto, justo e temente a Deus. Ele não poderia ter passado por aquilo. O que ele passou não foi fruto de pecado. Deus quis que ele passasse aquilo ali porque ele tinha um propósito. Às vezes, tem pessoas que, eu dizimo, eu oferto, por que às vezes eu passo dificuldade? Cara, claro, tem vezes que é má administração, mas, cara, eu tô falando da questão de um propósito de Deus. Cara, os apóstolos, quem disse que os apóstolos eram ricos? Os apóstolos não eram ricos. Eles tinham pão de cada dia, tinha momentos que eles tinham fartura e tinha momentos que eles tinham necessidade. E o que é todas as coisas eu posso que ele me fortalece? É isso. Se a gente lê o contexto, o problema é que a gente pega um texto isolado. As pessoas pegam um texto isolado e criam uma doutrina triunfalista. Esse evangelho de meia tigela, de coach, de confissão positiva, do quinto dos infernos, isso não é de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que conhecem a Jesus e logo ali se frustram e abandonam. Por quê? Porque foram ensinadas que o evangelho de Cristo, a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, e não sei o que mais. As bênçãos vão correr atrás de mim. Pois é, mas lá em Deuteronômio capítulo 28 vai dizer que eu vou ser abençoado se ouvir a voz de Deus. Se eu ouvir a voz de Deus, obedecer os mandamentos, eu vou ser abençoado. E mesmo eu obedecendo os mandamentos, vai ter momentos que Deus vai testar minha fidelidade por coisas. Bom, tu obedece os mandamentos, tem fartura. Agora eu vou te tirar um pouquinho. Por quê? Porque eu quero tratar da tua alma. Eu quero tratar da exatamente. caso. Por exemplo, o irmão disse agora aí que o irmão
Está indo bem, está prosperando. Ok, mas o irmão está preparado se por um curto momento, porque eu não creio que Deus vai, na palavra de Deus eu não vejo que tu vai passar por uma dificuldade a vida toda. Por um curto momento, tu está disposto, se Deus te tirar alguma coisa e permanecer fiel? É isso, todas as coisas eu posso ter. Exatamente. Tu quer ouvir Deus? Quer ouvir Deus? Tá aqui, ó. Outra coisa, fala. a gente tem falado bastante lá na igreja, cara, eu acho que é Êxodo. Vamos lá para Êxodo. Vou ter que abrir esse texto. Vou ter que abrir esse texto que tem tudo a ver com o que a gente tá. É após a passagem que eles abrem o mar e que Deus, o povo passa. Aqui, eu acho que deixa eu ver, Êxodo, capítulo 15. 15. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver. Os jovens Êxodo, aqui querendo aparecer 15. também. Oi? Tem uns jovens aqui querendo aparecer também aqui em casa. As crianças. Continue. Êxodo, capítulo 20. Após Deus manifestar as suas maravilhas, porque as pessoas falam praga do Egito, né? Foram praga do Egito, mas para Deus e para o seu povo foram as minhas maravilhas, diz o Senhor. Se a gente olhar em Êxodo capítulo 15, no versículo 26 em diante, no versículo 23, desculpa, Deus a recém tinha aberto o mar. O povo, cara, 3 dias se passaram só porque não tinha água, o povo já murmurou, já esqueceu de tudo que Deus tinha feito. Mesmo, capítulo 15, versículo 23, diz o seguinte: então chegaram a Mará, mas não puderam beber água de Mará, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome de Mará. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Ou seja, às vezes, esse dia eu passei por uma situação ao qual eu estava para receber o meu salário, e aí deu um problema na minha conta bancária, e eu só mudei. E aí depois eu falei, cara, que isso, cara? Quantas vezes eu te tirei de cada situação, quantas vezes Deus já nos tirou de cada situação, e por um curto período de tempo, uma leve e momentânea tribulação, a gente já se desespera, já murmura, já quebra tudo, como se Deus nunca tivesse feito nada na minha vida. Então, a gente esquece muito fácil. Um dos maiores problemas do povo de Israel em todo o Antigo Testamento, em todo o Taná, foi a murmuração, cara. E aí o que Deus fazia? Deus, aí eles eram fiel quando tinha as coisas. Quando Deus mandava provisão, eles eram fiel. Mas é a mesma coisa. Dízimo é isso, aquilo, outro, obrigatório, está dizendo. Então, eu tenho que prosperar, que dá tudo certo. Mas e se Deus quiser pegar por um curto período de tempo, fazer passar necessidade, tu vai permanecer? Não, entende? Jó não era um homem justo? Jó não era um homem justo? Com certeza. Tem mente a Deus? O que foi que aconteceu com ele? Exato. Ele deixou de adorar a Deus? Jamais. E o que foi que Deus fez? Multiplicou. Ele acabou tendo muito mais do que tinha antes. E aí, nós, hoje em dia, tu acha que nós vivemos na graça ou na lei? Olha, como eu falei desde o início, o que é a lei? A lei, o que acontece? Vamos lá então, para ficar claro para quem está ouvindo. Eu creio no seguinte, que a lei, ela tinha vários aspectos. Ela tinha o aspecto cerimonial. Eu não vou dizer que existia a lei moral, a lei isso, a lei aquilo, porque eu não vejo a Bíblia repartindo, mas tinha vários aspectos. E alguns aspectos eram temporários, transitórios, proféticos e alguns permanentes. Por exemplo, um aspecto transitório, temporal, por exemplo, sacrifícios. Os sacrifícios foi um aspecto transitório, temporal, para tapar um tapete o teu pecado. Ele cobria, mas ele não te purificava do pecado. Exato. Agora, Cristo, o que ele veio fazer? Ele veio cumprir isso daí.
Ele é o último sacrifício, o sacrifício por tudo. E aí agora, aí vai em Romanos 12, 1, 2 e 3, vai dizer, apresenteis os vossos corpos em sacrifícios santo e agradável a Deus. Então, mas não tem nada a ver com aquele tipo de sacrifício que Cristo já pagou na cruz. Tem alguns tipos de coisas que foram, algumas coisas, por exemplo, civis, algumas questões, por exemplo, a lei do levirato, que quando o esposo da mulher falecia, o irmão tomava conta, esse outro falecia, o outro assumia. Então, isso era coisas temporárias, transitórias. Exatamente. E isso a gente não pratica mais. A questão que o irmão falou do sinal, que era a circuncisão, é um sinal e também um, entre aspas, simbolismo do que haveria de vir, a circuncisão do nosso coração. Nós temos que ter o nosso coração circuncidado. Eu não me lembro do texto agora aqui, eu não separei o texto, mas depois eu posso postar, ao qual Deus fala que vocês são incircuncisos de coração. Entende? Então, eu vejo na Brit Hadashah, no Novo Testamento, na Aliança Renovada, cara, tu não vê os outros serem circuncidados. Só te interromper aqui, irmão. Acho que a gente vai ter que começar uma nova live, porque vai se encerrar agora, a primeira parte, viu?